estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube do Curso Prime, pelo Instagram do Curso Prime. Hoje é dia de papo de concurseiro e a minha convidada hoje é uma convidada especial. Né, convidada? É uma convidada top! É uma convidada aí que a gente tem mais de uma década já juntas. Tem mais de uma década, né, juntas. Porque a Tia Lídia é dessas, a Tia Lídia, né? Acompanha. Quantos anos trabalhando com concurso, Lígia? Passando de 2 décadas já. É hoje que eu vou ser demitida. Eu comecei nova. Passando Pessoal, de 2 décadas. como você já sabe, aquele pedido especial, quer chamar os amigos para vir participar, deixar as dúvidas. Gente, hoje o giro de notícias também, então não percam. Chama os amigos, inimigos, os vizinhos, a família, chama todo mundo. Olha, ó a minha cola hoje, ó, como ela é grande, ó, a minha cola aqui, ó. E ela vai dar notícia também, viu? Porque ela é uma fonte de informação, ela uma é fonte assim de notícia. também com baixo clero. Ela é baixo clero, alto clero, ela é assim que todo mundo, viu? Gente, ó, vamos nós. Um beijo aqui. Eu vou primeiro falar com vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Um beijo aqui pra Valdinho, um beijo pra Cleito, pra Marília Braga, pra Mano Vieira, pra o Efraim. Efraim, tenha fé, tudo dominado, né? Pro Léo. Pra Marcela, pro Jonathan, pro Edmar, pra Thaís. Um beijo pra Leide Luísa, pra Giovana Maria, pra Lívia, pro Yuri Pires, pro Flávio. Um abraço pro Wilson. Um abraço também pra Luciana Ribeiro. Muita gente aqui. E aí eu vou conversar aqui também com o pessoal do YouTube. Eu tenho a Flávia, eu tenho a Sirene, a Roberta... Eu tenho a Samila, um abraço Giovanni, um abraço Thiago. Eu queria que vocês falassem pra gente de onde é que vocês estão nos assistindo, né? O nosso giro de notícias, as notícias do Baixo Clero, elas vão pra depois das 6h30, porque vocês ficam assistindo as notícias e vão-se embora. Ai, não tem graça, né, meu povo? Mas aqui, ó, temos notícias, muitas notícias. Qualquer hora... Aqui, né? baixa as notícias. E aí, ó, pra vocês que estão aqui no Instagram, eu vou fechar o Instagram agora, mas eu gostaria de convidá-los para o nosso canal do YouTube, que a gente vai conversar hoje. Vocês vão sair daqui com um pensamento extremamente positivo. A nossa convidada, ela é uma das mentoras mais conhecidas do segmento dela. E vocês vão entender por que eu tô dizendo isso, né? Primeiro lugar de aprovação no segmento dela e a gente tem umas histórias para contar aqui. Então, você que tá aí no Instagram, tô te convidando agora para vir pro canal do YouTube do Curso Prime, tá? Cuida. Um beijo. E aí agora, definitivamente, somente com o canal do YouTube, ver quem tá... Eu não enxergo mais nada, sabia? Quem tá ali, Exame mas de vista. É sério o problema aqui. Leonardo Vasconcelos, fala de Cascavel. Tiago Lima, Aracoiaba. Giovanni, Paraipaba. Que mais, pessoal? Mandem aí de onde vocês estão falando. Todos aqui aguardando notícias do Baixo Clero, mas aí como a Lídia já falou, vai ser no decorrer aqui da nossa conversa, a qualquer momento. Então, fique aí até o final para vocês não irem embora, tá? Ana Luísa, um beijo, Ana Luísa, né? A pessoa desorientada. Um beijo, Ana Luísa. Um abraço para Flávia, para o Tiago, para o Leonardo, para o Giovanni, para o Jorge Evelane, para a Raiele, né? Melhor mentora, também acho, ó. E aí, vamos falar hoje com a nossa convidada. Deixa eu fazer as apresentações, tá? Tá. E aí a gente começa. Primeiro, ela foi minha aluna... há quase uma década, né? A primeira vez. Há uma década. Há uma década. Ela estudava para o concurso de carreiras tribunais, administrativo, MPU. TRT. Depois ela deu uma guinada na vida dela e foi para outro segmento. Ela foi aprovada em primeiro lugar na Guarda Municipal de Fortaleza. É uma das pessoas mais resilientes que eu conheço na vida. É muito focada, muito determinada. Eu fui professora dela no pré-prova e eu fui professora dela no curso de formação, já lá na luta para poder tomar posse, né? Então, com a gente aqui, Rafaela Maressa.
Rafa, 10 anos pra aprender Rafaela Maresa. Rafaela Maresa, Maressa. E o Paulo diz, é Maresa. Eu disse, não é Maresa que tem 2 S. E não é sobrenome, Lid. É o nome. É nome composto. Isso, igual o meu. Carmen Lidiane. Ninguém espalha. Pois eu tô sabendo agora dessa Carmen. Ninguém espalha que é Carmen Lidiane. Ninguém espalha. Porque quando mamãe tá zangada, ela, Carmen, eu amo. Oi. Ninguém nem olha. Eu não olho mais nem se me chamo de Lidiane, imagina de Carmen. Eu só respondo se for tia Lid. Se não for tia Lid, nem fala comigo, que eu não quero nem saber. E é sobrinho, viu? Que ela É, tem. sim. Eu tô longe do microfone, depois deixa eu resolver esse problema aqui. Pessoal, ó, Rafaela Maressa está aqui conosco. Eu vou aqui fazer algumas apresentações para vocês entenderem. Vou contar aqui algumas coisas e a palavra vai para ela, porque a gente vai bater um papo aqui fantástico. Ela vai falar um pouquinho de como ela estudou para a TRT, um pouquinho de como ela estudou para a MPU, como ela foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Guarda Municipal. Hoje ela é referência nos concursos de carreiras policiais, ela é a mentora das carreiras policiais. Ela tem um projeto muito bacana para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar, que são 2 concursos aí em evidência, né? Polícia Militar e tal, saiu, vamos já falar no Giro de Notícia. E quando a gente tava aqui segundo, tava esperando o edital sair, né? Sim. E Guarda Municipal que tá na iminência de sair também, qualquer hora tá saindo. Inclusive já foi aí anunciado aí pelo prefeito, né? Mas falar um pouquinho aqui da Maressa. Eu conheci a Maressa num outro cursinho preparatório que eu trabalhava, né? Lá por volta de 2011, 2012, mais ou menos isso, Maressa. E Maressa estava estudando para tribunais MP. Era. TRT e MPU, né? Comecei um pouco desorientada, né? Como todo concurseiro, todo concurseiro iniciante desesperado quer saber de fazer o concurso que aparece pela frente. E meu primeiro concurso foi a AMC em 2008, assim que eu saí da escola, né? Pouco tempo depois. E aí eu vi o que era o mundo dos concursos, né? Levei uma chibatada logo de início. E aí a gente fica... a gente é muito inexperiente e eu não tinha nenhum direcionamento. Por isso que hoje eu gosto tanto de trabalhar com mentoria, né? Porque eu passei por isso. Eu era totalmente desorientada. E aí eu fiz a MC. Aí depois saiu o TRE. Depois que saiu o INSS. E aí a gente não estuda com constância no começo. Porque eu não tinha referências na família de pessoas formadas, pessoas instruídas, né? Sou de família muito simples, né? Morei a vida toda na periferia. E ali na periferia... muitos aqui vão concordar comigo, a maioria das pessoas estão acostumadas com aquela vida. Eu estava até falando para a Natália aqui que a gente é acostumada a só trabalhar para pagar conta. E paga conta, e aí se divida de novo, trabalha o mês todinho para pagar conta. E eu comecei a ter uma insatisfação, né, com a minha situação ali. Vim de família que a gente não passava fome, mas passava dificuldades, né? Tinha uma vida bem restrita, uma escassez. E aí eu ficava vendo outras pessoas e eu não sentia inveja, mas eu começava a me perguntar como é que certas pessoas tinham certas condições, por que é que se vestiam melhor, comiam melhor, frequentavam lugares melhor, e eu não. O que é que eu tinha que fazer para também conquistar aquilo, né? E aí eu vi que realmente eu precisava estudar, porque eu vim de escola pública, não tive uma base boa para fazer uma faculdade pública, né, federal. Eu até fiz, assim, comecei a trabalhar como babá. Assim que eu completei 18 anos, eu trabalhei como babá. E aí meu pensamento era, eu vou trabalhar como babá, porque assim, eu saí da escola pública, eu não tive capacitação nenhuma, né? Saí da escola pública, eu dizia que eu não sabia desenhar nenhum ó com a Kenga, não sabia de nada. Adoro! Então, aí assim, para poder ser até caixa de supermercado, tinha que ter um curso lá, alguma coisa. Eu, não, vou trabalhar como babá. E à noite eu vou para o cursinho preparatório para o vestibular. Aí, até o finado evolutivo, né? Pode falar que ele já morreu, né? Verdade. E aí eu ia.
e trabalhava o dia todinho e à noite ia para aula. E lá eu conheci o que era estudo. Eu comecei a ver, meu Deus, olha como esses professores ensinam bem, olha como é gostoso aprender. Porque na escola pública a gente vai ali deixa a vida me levar, né? Infelizmente é assim. E eu comecei a ver, poxa, como é bom o conhecimento. E eu comecei a querer aprender. E aí eu fiz o vestibular, passei para a biblioteconomia, mas aí eu pensei, não era esse curso que eu queria. Eu não vou querer passar 5, 6 anos dentro de uma faculdade para depois, no final, ser uma coisa que não é o que eu quero. E aí eu disse, não, quer saber de uma coisa? Achando que concurso público era mais fácil. Me iludida. Me lasquei. Aí assim, veja uma coisa, eu vou estudar para concurso, porque aí eu passo no concurso, ganho dinheiro e pago uma faculdade. Rafa, mas essas ideias de começar a estudar para concurso vieram assim, teve uma pessoa que influenciou? Não, meu esposo, ele é bem mais velho do que eu, né? E aí ele dizia, olha, se você, eu casei com 21 anos, aí ele, se você ficar procurando trabalhar, você só vai trabalhar, se endividar e pagar a conta. Ele falava isso. Aí eu ganho pouco, ele era concursado, nível médio, mas assim, ele tinha experiência de vida, né? Ele não tinha muito dinheiro, mas tinha experiência de vida. Dizia, você tem que estudar. Ele é concursado? Ele é concursado. Aí, você tem que estudar, porque quando eu era casado com a fulana, ele já foi casado, aí, quando eu era casado com a fulana, a gente só trabalhar para pagar a conta, você é nova, vai estudar. E aí, quando eu arranjava um trabalho, ele fechava logo a cara, né, e disse assim... um marido exemplar. Já tá trabalhando, tu não... Rafaela, eu ganho pouco, mas dá pra gente... Eu segurar as pontas, vai trabalhar. E a gente é orgulhosa, né? Não quer depender de homem, ainda mais porque ele era mais velho, as pessoas julgam muito. Não tinha nada, mulher, o bichinho, mas as pessoas achavam que eu tava com ele por algum interesse, né? O velho da lancha, né? Nem sabe, tia Lidy, que eu queria a lancha a ele depois. Eu sou fã dele, tu mas sabe, ele é né? maravilhoso. Tu não vai poder dizer um ai com ele aqui, porque eu sou fã dele. Então ele chegou junto Mas ele é durante a tua fantástico, preparação, fantástico né? ele. E aí ele disse assim, aí quando eu arranjava um trabalho, ele, Rafaela, eu seguro as pontas. Olha, ele falava assim, ó, tendo o que comer, onde dormir, o que vestir, tá bom, é só um tempo. Ele sempre me orientava. E aí eu arranjava um trabalho, depois saía, e aí quando saía concurso, o que é que eu fazia? Saía do trabalho, ia me aventurar em fazer concurso quando o edital saía, que é um dos principais erros, né, do concurso. Você já falar sobre isso. E aí eu assim, aí saía, por exemplo, INSS, aí eu ia direto lá no INSS, caindo de paraquedas no INSS. Aí, claro, não passava, porque eu não tinha base, e aí saía TRE, aí, de novo. Aí, quando demorava, eu voltava, arranjava um trabalhozinho. Então, no começo, nos primeiros anos, eu fui muito inconstante, porque eu não tive um direcionamento. O apoio que eu tinha era ele, mas não era um direcionamento, era um apoio. E aí, eu não mantinha constância de estudo, eu nem sabia como estudar. E aí, foi difícil o começo, né? Até que, eu sempre falo assim, sabe quando começou a doer? Quando a gente começa a sentir inveja do povo. Mas é uma inveja as boa. As pessoas passando. Gente, quando eu comecei a ver lá no cursinho que as pessoas estavam passando e eu não, dói. Aí você diz, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo de errado. E aí foi quando eu disse, eu não vou mais trabalhar, não vou inventar de trabalhar, porque eu trabalhava de vendedora, em loja, o dia todo trabalhando, né? À noite ia pro cursinho. E aí eu disse, não vou trabalhar, eu vou inventar de vender alguma coisa, e aí para pagar os meus cursinhos, e vou passar o dia estudando. E assim eu fiz. Em 2011, eu comecei 2011 para 2012. Eu comecei a pegar trufas de alguém que fazia para revender. Aí, como o lucro era pequeno, depois eu comecei a fazer as trufas, aprendi a fazer as trufas, e aí era assim, minha rotina. Eu ia pro Sesc, ali do centro, onde tem uma biblioteca que é bem acessível, o almoço lá era baratinho na época, não sei como é que tá hoje, né? Mas era baratinho. Não tá tão caro, não. Não, né? Pois é, era baratinho na época, biblioteca boa, e aí já tinha um lugar para fazer uma atividade física, então assim, pronto, é aqui que eu vou me instalar. E aí comecei a morar lá no Sesc, literalmente. Aí chegava lá umas 7h30 da manhã, aí estudava, aí quando era meio-dia treinava, almoçava, e tudo isso, treinava, almoçava, tudo com dinheiro das minhas trufas, né? E à noite ainda ia pro cursinho. Então, eu vendia bobo em todo canto. Era lá no Sesc, era no cursinho, era na parada do ônibus, eu não tinha vergonha de nada. Porque eu sempre tive... E nem tinha que ter, né? Eu sempre tive um pensamento assim, eu não sou vendedora de trufa. Eu não sou
sou babá, eu não sou vendedora, eu não sou manicure. Você não é... Você é se você aceitar aquela condição, mas eu não era vendedora de trufa. Eu estava vendedora de trufas porque eu sabia onde eu queria chegar, né? E aí Deus é tão bom que eu queria chegar em um canto e ele me levou para cantos bem maiores, né? E hoje eu sei que o que eu colocar na mente para fazer e meter as caras e confiar em Deus, né? Porque a gente precisa... a fé, ela sempre me acompanhou em toda a trajetória da minha vida. E assim, se você não tiver fé, saúde, né? Porque é saúde e paz, tudo que isso é dado por Deus, né? A saúde, a paz, sabedoria, a gente não consegue, né? Então, sempre com muita fé, meto as caras. O pessoal diz que eu sou doida, sou audaciosa, mas é assim. Por quê? Porque eu vivenciei grandes dificuldades e eu vi que deu certo. Rafaela, aquela que deu menina certo. lá do pré-vestibular que olhava para os professores com admiração, né? Passava pela sua cabeça que um dia você ia ser aquela pessoa que estaria do outro lado, inspirando outras pessoas. Pois é, como eu falei, no começo, quando eu saí do nível médio, a única coisa que eu queria era arranjar um trabalhozinho para ajudar a minha família. Seja de caixa, de supermercado, numa loja, né? Porque a gente não é instruído para se desenvolver. A gente da periferia, família simples, terminar o terceiro ano e arranjar um trabalho. É assim que funciona. E aí, depois eu comecei outra coisa, a família do meu esposo foi uma grande incentivadora minha. Por quê? Porque eu fui muito humilhada lá na família dele. Ele tinha, assim... a família dele tinha uma certa condição, melhor do que eu. E aí, quando eu estava presente lá, eu era afavelada, entendeu? Por quê? Porque eles tinham uma condiçãozinha melhor, e aí eles não aceitavam que o Marcos namorasse com uma menina que era pobre, que era mais nova, que não tinha nenhuma formação. Então, assim, eu estar naquele lugar, eu sofri muito, né? Fui humilhada, mas também foi um grande combustível. Foi um porque eu impulso. disse assim, eu vou mostrar que através dos estudos, através da minha força de vontade, da minha fé, eu vou vencer na vida. E aí, tipo, eu me lembro, Tia Leide, quando saiu meu nome nos outdoor, né, nas traseiras dos virou ônibus. o orgulho da família. Menina, eu só imaginava, o que é que fulano deve estar pensando quando está dirigindo no carrão dela e vendo, assim, a minha cara bem na frente dela, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sente um orgulho, porque você pode estar sendo humilhada hoje, você pode estar sendo, sei lá, maltratado, mas se você determinar que vai mudar essa história, que vai mudar a sua história, você consegue mudar, né? Então, assim, eu queria só passar num concurso para ajudar a minha família, era a minha grande motivação. E também para mostrar quem me maltratava, quem me humilhava, que eu, né, tinha meu valor, né? Então, e aí Deus foi abençoando, me dando sabedoria, e hoje eu sou muito feliz em ajudar outras pessoas a também ter essa vida mudada, porque eu vim, tipo, do nada, né, sem referência nenhuma, e hoje eu me sinto bem e feliz, né, na situação que eu estou hoje, e eu sei que é só o começo, né? Sim, com certeza. E eu já tô quase chorando. Ela tem essa capacidade, ela fica me passando as mensagens, porque assim, a minha vida é muito calma. Chorar mesmo? A minha vida é muito calma, né? Então a vida é muito calma, muito calma. E aí, eu confesso a vocês que eu tenho um grande defeito, que eu tento corrigir todos os dias. Eu gostaria de dar mais atenção às pessoas, mas o meu dia precisaria ser 36 horas para eu conseguir fazer tudo que eu preciso e tenho que fazer. Então, às vezes, e aí, para você que está assistindo, né? Se você me passou mensagem, eu ainda não respondi, me perdoe, porque não é negligência. O marido hoje me deu um carão. Né? Eu estou precisando de atenção. Aí meu sinal amarelo já, porque quem não dá assistência sabe como é isso, né? Então a pessoa se desorienta logo, né? Então, assim, ela fala do marido dela, eu me lembro logo do meu, porque o meu puxa a orelha direto. E às vezes ela me passava umas mensagens e eu li a mensagem, no momento eu não tinha condição de responder. E um dia ela me passou a mensagem, né? E eu fiquei com aquilo, né? Não vou responder porque a gente precisa se encontrar pra gente conversar. Porque assim, a gente começa a desenvolver uma atividade e às vezes ela leva a gente pra outros lugares e que a gente não consegue mais abarcar e nem consegue mais voltar, né? E é o caso dela. Hoje, e eu digo isso pra ela todo o tempo, e um dos meus maiores orgulhos, viu, foi ver ela num dos maiores cursinhos preparatórios do concurso do país. Quando ela
jogou, naquele dia eu chorei, eu não podia dizer, né? Ela chegou onde ela precisava chegar. Ela chegou no topo e ela disse, pronto, ó, tô aqui e o que vier a partir daqui é lucro, né? Então, assim, ela me remete algumas vezes a alguns lugares que eu estive em termos de ouvir alguém dizer assim, isso aqui não dá certo pra você, né? Não dá certo. E eu fiz ouvir de mercador. Eu disse, sim, quem tem que dizer que dá certo sou eu, não é a pessoa não, né? E a Maressa tem muito disso, né? Algumas pessoas, até algumas pessoas muito próximas da gente, né? Começaram, porque a Maressa, ela é de um segmento que é um segmento muito fechado, que é carreiras policiais, né? E eu digo, e aqui eu não tenho segredo pra ninguém, porque eu não sou nem baú, né, Maressa? Que você trabalhar em carreiras policiais sendo mulher é você matar um leão por dia. Porque você precisa estar aprovando tudo, toda hora, todo instante. E você precisa estar numa posição de fala. Isso aqui sou eu, isso aqui é meu. Então, assim, é muito complicado. É um segmento muito fechado, muito machista, muito agressivo. É um segmento que precisa você ter sangue no olho para você estar lá. E a Maressa ela migrou de carreiras de tribunais e carreiras administrativas e ela foi lá para outra ponta. Ela foi para outra ponta lá, que foi carreiras policiais. E quando ela chegou lá, ela fez esse ouvido de mercador que eu tô falando. Que às vezes quando eu digo assim, eu vejo ela fazendo e eu digo assim, não, eu não vou incentivar porque depois ela quebra a cara e ela diz assim, tia Lid, tu disse que eu fosse. Mas eu fico, vai Maressa, vai. Vai Maressa, vai. Por quê? Porque eu senti isso enquanto professora. Com certeza ela tá sentindo isso enquanto professora, que ela é professora de direito administrativo, só pra eu falar. Ninguém aqui tem influência, não existe influência aqui de jeito nenhum. Não existe influência aqui, por favor. E enquanto mentora, ela deve estar sentindo isso. Por quê? Porque é um segmento eminentemente masculino, né, Marissa? E aí, quando a gente estava nesse cursinho, que ela saiu de TRT e MPU, que ela estava estudando, ela tinha um grupo que eles estão juntos praticamente até hoje, né? Alguns já saíram, tem uns no banco, eu vi um dos meninos no banco, acho que é BNB. Todos passaram, né? Todos passaram. Todo o grupo dela passou. Ezequiel, que veio para as carreiras policiais também, que Ezequiel e você era TRT e MPU. E aí saiu. Outros ficaram lá em carreiras administrativas, mas todos eles passaram, né? E aí, às vezes, Ezequiel me liga, às vezes eu converso com ele e a gente fala muito disso, dessa questão dela abrir mar. Ela abre mar. E o que é mais importante, o que é que eu sinto de mais importante nessa história, que é onde eu quero chegar. Quando ela abre mar, ela não vai só. Ela leva os dela. Então, todo mundo que estava com ela, ou na época que estudava com ela, ou que ela encontrou no meio do caminho, que virou colega de trabalho, ela tá levando junto, entendeu? Ela puxa e ela vai. Para quem não tem conhecimento, ela montou um estúdio na casa e ela tem um curso agora, né? De mentoria. Eu ia até tocar nisso, porque a Rafaela entrou em contato comigo há muito tempo para pedir ajuda no marketing digital. Adivinha quem te indicou? E eu tava pra ficar louca daquele jeito. Aí eu tive que fazer uma das coisas que eu detesto fazer, que é dizer não. Eu disse, agora, nesse momento, eu não tô fazendo lançamento, eu não tô podendo te ajudar. Mas o quê? Tu pensa que ela desistiu, que ela parou? É justamente isso que ela fez. Eu acompanhei todo o seu crescimento. Tenho muito orgulho também da empreendedora que nasceu, né? E aí eu vi que a moça que faz, assim, toda a sua parte de social media e tudo, ela estudou com você, né? Isso que a Lidy está falando, você trouxe todo mundo pra junto de você e cresceu todo mundo junto, né? Assim, não é fácil, né? Foi difícil eu estudar, foi difícil eu entrar no mercado como professora, foi difícil ser mentora,
Mas, como eu falei, eu tenho uma fé assim, muito grande e, assim, eu acredito que se eu tô com vontade de fazer aquilo, é porque Deus está E, Rafa, aquele negócio que dizem, né? Tudo é difícil. Se tu não tivesse feito nada, onde você estaria? Se você não tivesse quebrado as barreiras aí, ter estudado, porque no começo deve ter sido muito desconfortável, ter aprendido coisas que você nunca imaginou que aprenderia, né? Teve coisas boas e coisas ruins, mas se você não tivesse feito nada, onde estaria agora? Pois é, né? Onde eu estaria? Talvez eu teria 3 filhos, trabalhando num, sei lá, não desmerecendo nenhuma profissão, mas trabalhando, sei lá, numa loja, no supermercado, naquela vida sofrida que eu tinha antes, para pagar a conta, né? E aí eu decidi estudar para concurso público com seriedade quando eu vi outras pessoas passando e comecei a... Eu sempre tenho como referência outras pessoas que estão em outros patamares, né? Quando eu era aluna, eu observava o jeito da tia Lid, que era incrível, falando com todo aluno. O pessoal tá falando assim, não, tia Lid, tá bom demais, a senhora responde todo mundo. O pessoal falando aqui. Eu tenho 1000 mensagens atrasadas, só pra avisar, deve ter né? um e outro que ela deixa passar, né? Mas... E, gente, é ela mesmo, viu? Sou eu. Não é assessora, não deixo, é ela mesmo. Não deixa. Eu sou... outro defeito, eu sou altamente centralizada, né? Centralizadora, eu ia dizer outra coisa. Então, assim, eu vi o jeito da tia Lid e tinha alguns professores que acompanhavam ela no cursinho, né? Aquela turma que começou na mesma época que ela, mas ela brilhava, né? Ela brilhava, era o jeito dela tratar o aluno. Ela sentava com a gente, sabe? Conversava e tudo. Aí eu comecei a ver, cara, e começou a ser a minha referência, né? No dia que eu for professora, eu quero ser uma professora parecida com a tia Lid, que dá atenção aos alunos, né? E que as aulas dela, eu nem precisava mais assistir as aulas dela, mas estava eu e Ezequiel lá sentadinho do ladinho, só assistindo as aulas dela. Monitora. Só pra gente ver se a gente estava sabendo mesmo, né? Monitora. Sabia tudo, respondia tudo, era bom demais. Eu vou trazer Ezequiel aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho umas histórias com a Marissa que eu vou já contar, mas eu tenho umas histórias com o Ezequiel. Quando eu engravidei do João, porque eu sempre tive esses problemas de saúde. A Nath hoje dizendo que tá preocupada com me sair desde os 18, que eu sou toda estourada, né? Que eu tenho colesterol alto, pré-diabetes. Eu tô preocupada com a sua saúde. Né? Você não pode sair agora, pelo amor de Deus, eu tô começando. Ela disse, não, isso aí eu sempre tive. 18, tem uns 30 anos que eu tô com o mesmo problema e a gente não resolve. E aí, quando eu engravidei, a médica disse assim, e a minha médica, que é uma coisa que eu vou já falar aqui pra vocês, né? Porque eu só consigo me relacionar com quem eu entendo que se envolve com o processo. Já falei isso 300 milhões de vezes. Minha médica é minha ex-aluna. Ela estudou aqui para perita do INSS, numa época que ela estava super desmotivada aí com a medicina e com a medicina particular, né? De ser médica particular e tudo. Não tô desmotivada. Mas hoje é uma empresária brilhante. Ana Liana, um abraço pra você, viu? E aí eu disse, não, eu vou engravidar e eu vou atrás da Ana Liana. Porque primeiro eu pensei em engravidar, depois que eu fui atrás da médica. E ela disse, Lid, tem algumas coisas que tu não pode comer, tu sabe, né? Chocolate, esses McDonald's, porque era de lei. Coxinha. Eu saía, coxinha, essas coisas tudinho, né? Aí o que era que eu fazia? E tinha muita gente me monitorando, porque tava tudo estourado. Na gravidez mesmo tava tudo estourado. O Ezequiel ia comigo no shopping. Eu ficava dentro do carro, o Ezequiel ia comprar a caixa de bombom pra mim, de chocolate, ia comprar o lanche do McDonald's, porque era todo mundo me monitorando pra ver se eu tava comendo. Cúmplice. E aí o Ezequiel... Pressão. O Ezequiel... Tia Lídia, eu não tô fazendo nenhum mal passado. Meu filho tá me fazendo feliz. Isso basta. Era ele e o outro. Eles dois andavam juntos. Daniel, que hoje é do BNB, né? Isso, Daniel e Ezequiel eram os meus cúmplices. Tinha que ir na lanchonete lá do cursinho. Ei, vai comprar mesmo um chocolate pra mim. Contrabando, só. Ei, compra, porque eles não estão me vendendo porque eu tô grávida. Aí eles iam comprar. Então, assim, eu tenho umas histórias que... Exatamente, muito porque sempre foi muito né? próxima dos alunos. Assim, umas histórias, quando a turma deles terminou, a gente fez uma festa e tudo, e teve bolo. Tá? Então, Muito assim, próximo, é...
Então, assim, eu sempre muito tive como referência, apego. né? A tia Lid. Depois a tia Lid virou empreendedora também, né? E aí eu disse, rapaz... Lado negro da força. Aí eu vi ela como coordenadora aqui, pedagógica, e falava com todo mundo. E todo mundo, eu assim, rapaz, é muito... A tia Lid fala com todo mundo. Então, é uma referência, né? Então, eu sempre procurei referências, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu estudei desorientada. Aí teve um dia que eu disse, rapaz, eles estão passando e eu não estou. Então, eu preciso ver o que é que está acontecendo. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre a organização de estudo, comecei a ver que eu tinha que abrir mão de certas coisas. As pessoas, elas não querem abrir mão, elas não querem sair da zona de conforto dela. E que conforto, né? Porque pobre, liso, não tem conforto, né? Mas ainda assim quer estar liso. Mas tem uma zona... tem uma zona. Uma zona Tá assim, falando pronto. sair da zona de conforto. Onde é essa zona de conforto que eu ainda não cheguei? E mesmo não tendo esse conforto, as pessoas, elas não querem abrir mão de certas condições. Sim. E aí não era fácil, Nath, eu vender bombom. Eu chegava no cursinho com meu isoporzinho, e aí começava a humilhação na portaria, que o porteiro não deixava eu entrar com a bichinha. Você tem que pedir autorização, a coordenação e tal, mas eu já pedi. Mas aí queria que eu me humilhasse todo dia para pedir autorização, ele não deixava. E às vezes eu tinha que entrar pela coordenação para não passar pela portaria, né? Entendi. E aí eu vejo como o mundo ele não gira, né? Ele Capota. né? Um dia ele estava me proibindo de entrar com meu isoporzinho de bombom. Mais um tempo, ele toda vez que entrava, ele via a minha cara estampada como primeira colocada no cursinho. Bem grande, o banner bem grande. E mais alguns anos depois, ele tinha que agora entregar o apagador na minha mão, porque eu ia dar aula no cursinho que ele barrava a minha entrada. Então, assim, né? São histórias de Ninguém me superação. avisou que hoje era o podcast pra chorar. Cadê o... Então, são histórias de superação de, lencinho. poxa, mas eu sempre na minha, né? Não, né? Hoje, ele tá lá nas mesmas condições e cada um tem o que merece, né? Então, assim, sem rancor, sem mágoa, mas é para mostrar que a vida muda, né? O estudo, ele proporciona uma grande mudança de vida. Às vezes, a gente pode, pensa em ir para um caminho, ele leva para outro, mas de qualquer jeito Com muda, certeza. né? E aí Com as certeza. pessoas, elas não querem abrir mão, sei lá, talvez de um trabalho que está infeliz. Às vezes, eu tenho muitos alunos que são infelizes no trabalho que estão, tão doente, com ansiedade, com pânico daquele trabalho, mas tem que estar lá todo dia pela necessidade. Aí eu disse assim, rapaz, se eu tivesse numa situação dessa, já tinha abrido mão e eu ia vender água no sinal, mas eu não ficava numa situação dessa. Então, às vezes, a gente se coloca em certas situações, pela necessidade, sim, mas também porque às vezes a gente é covarde, sabe? A gente não tem aquela coragem. Não tem coragem de arriscar. porque às vezes a arriscar. gente prefere ficar num ruim mais conhecido do que desbravar o Do desconhecido. novo. Ixi, você gostou? Total, se Poético, né? garantiu. Ela se Meio garantiu. filósofo. A gente quer o quê? Vou anotar. Eu não sei mais falar de novo. Nota, tá gravado. Eu não sei mais falar de novo. Quem pegou, quem não pegou. Rafa, já eu vou querer saber de ti várias coisas. Inclusive, tá tendo uma treta aqui, pessoal dizendo que concurso de guarda de polícia Pronto, é fácil. eu já viu? ia falar. Mas como eu tenho que ficar controlando o horário dela, porque depois os alunos brigam com ela. Tu quer começar o giro de notícias? Pronto, pra ela falar aí da treta, que nós vamos voltar pra treta, porque eu vou já defender aqui o povo, né? Eu vou dar aqui o primeiro giro de notícia, tá? A gente tem vários concursos aí, né? Bombando aí no mercado. E tem algumas notícias, inclusive notícias de baixo clero, que eu tenho que dar pra vocês. Mas eu fiz aqui uma listinha pra falar de tribunais, falar de carreira de bancos, falar da carreira fiscal, falar da carreiras policiais. Todas essas análises que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou falar de TRTs, né? O TRT de Alagoas, o edital foi publicado. Hoje saiu o resultado do TRT do Piauí. Nós tivemos algumas grandes aprovações aqui no Prime. Os meninos ainda estão fazendo levantamento. E eu fiquei muito feliz com o resultado do TRT do Piauí. O TRT de Minas tá aí, né? No meio do mundo. E o TRT da Bahia teve a prorrogação pela segunda vez. A gente tem uma segunda prorrogação aí de inscrição no TRT da Bahia mais uma vez. Então, Do dia 11 foi pro dia 17 e agora dia 20. pra fazer a inscrição, né? É. Pronto. Aí vamos falar aqui do TRF.
Vocês que estudam para concurso, vocês sabem que a gente tem 5 TRFs e agora foi feito o 6º TRF, que é o de Minas. E o TRF da 6ª região vai fazer concurso, vai ser um grande concurso, porque ele tá zerado, ele tava chamando a lista do TRF 1, porque tava sem ninguém e ele tá sendo montado. E saiu aí o regimento, né, para que comece a organização desse concurso. Então, a galera que gosta de tribunais, especialmente Justiça Federal, essa vai ser uma grande oportunidade. Saindo do TRF, vamos falar do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele faz um concurso separado do MPU. Nós temos aí o concurso do MPU sem previsão agora, mas no futuro breve. Mas o CNMP vai fazer o concurso. E nós temos 3 bancas concorrendo para fazer esse concurso. FGV, FCC e Sebrasp, tá? Agora vamos falar um pouquinho de TJ, né? Oh, felicidade. Chega no TJ, aí o pessoal assim aqui desorienta, fica... né? Presta atenção. TJ da Bahia está com comissão formada, o regulamento está publicado e nesse momento eles estão no processo de escolha da banca. O TJ da Bahia, Nath, ele tem uma tradição de ser um dos maiores TJs em termos de chamar aprovados. TJ de São Paulo, TJ da Bahia, inclusive mandar um abraço aqui para Leandro Ravielli. Ó, Leandro Ravielli, lembra dele? Leandro Ravielli, ele era uma turma separada da tua, ele era lá do cursinho também, professor Leandro Ravielli. Ele não saiu dos tribunais, ele continuou nos tribunais. E hoje ele é servidor do TJ da Bahia e é professor de AFO, nosso professor de AFO aqui, né? Então, o TJ da Bahia está com comissão formada, regulamento já foi publicado, diferente do daqui, que nós já falado daqui, né? Eu já falado daqui. E aí eles estão no processo de escolha da banca. O TJ de Minas, que também é um TJ que chama muito, ele já está finalizando aí o termo de referência. O pessoal meio que se engancha com o termo de referência, projeto básico, joga tudo num saco para tu entender que isso ali é uma prévia do edital. E o TJ do Ceará, tia Lídia, por que esse TJ do Ceará está custando tanto? Por quê? Porque existem alguns entraves aí acontecendo. Mas o que é que eu posso lhe confirmar aqui, né? O projeto básico já está pronto. Eu já lhe disse isso semana passada e vou confirmar de novo. Eu queria muito pegar esse projeto básico nesse momento, porque com o projeto básico a gente sabe se vai cair raciocínio lógico, se vai cair informática, a gente já fica sabendo de tudo. Mas o projeto básico do TJ está sendo guardado a 7 chaves. O que eu consegui ainda ter conhecimento é de que realmente vem os 2 cargos, área judiciária e área administrativa, e que não vem muita vaga para a área administrativa. Vai vir muita vaga, com o cadastro reserva, claro, para a área judiciária. Para a área administrativa não vai vir tanta vaga. E, nesse momento, realmente, o que eles estão fazendo é escolhendo a banca. Por quê? Porque a desembargadora Nailde, aí confirmando o que eu já disse, ela quer muito que seja FCC. Quer muito. Mas a FCC está com os problemas de compatibilidade de datas com o que ela quer. Porque a desembargadora Nailde, ela só fica até 31 de janeiro. Então, ela já disse, esse concurso tem que ser lançado na minha gestão. Então, havia uma previsão de que o edital pudesse sair até o fim de setembro, isso não aconteceu por N motivos, né? Nós tivemos uns entraves lá dentro. Atrasou um pouco essa questão do projeto básico, o projeto básico acabou saindo agora. E nesse momento eles estão recebendo proposta de banca, mas ela continua dizendo que gostaria de que fosse FCC. E como ela disse que quer FCC, e ela é muito impositiva no que ela fala, eu continuo acreditando que seja FCC. Eu não acredito que ela vá... Eu acho que ela vai acabar chegando a um consenso de datas, que não é a data que ela queria. Porque ela queria prova até dezembro. Eu já não acredito mais prova em dezembro. Porque para a prova acontecer em dezembro, o edital tinha que sair na próxima semana. E o edital não vai sair na próxima semana, porque nem a banca saiu. Então corre o risco de ser publicada a banca e logo em seguida o edital. Exatamente isso que vai acontecer, Marissa. Ela vai fazer assim, num curto espaço de eu ia dizer 10 dias, os meninos vão enlouquecer se isso não acontecer. Num curto espaço de tempo, ela vai anunciar a banca, publicar a dispensa de licitação, no outro dia o extrato de contato, no outro dia o edital. Vai ser sério. Vai ser igual juiz leigo, que ninguém estava esperando. Um dia saiu a dispensa, 2 dias depois o extrato de contrato, uma semana depois
depois o edital. Vale o que foi isso, pelo amor de Deus. E falar nisso, o resultado preliminar de Juiz Leite saiu. Só deu Prime, meu irmão. Mas os meninos não querem que eu publique porque tem a segunda fase. Aí, não, tia Lídia, porque o povo vai me desorientar, eu preciso esperar. Tô respeitando aí, mas aqui dentro eu já fiz o fuá com ele, já bati palma, já abracei, que, né? Tu sabe como é que eu sou. E deu Prime de ponta a ponta, viu? Em Juiz Leite. Então, o que vai acontecer com o de técnico é exatamente isso. Corrido. Ela vai fazer igual ela fez Juiz Leite. Quando saiu o edital, vale o que foi isso? A gente tava acompanhando. A gente viu que houve aí tudo muito rápido e eu acredito em prova em janeiro. Eu acredito. Não sei se pela data com as bancas, porque o negócio tá muito aperreado, mas eu acredito. Eu queria muito que a prova fosse em dezembro. Não dá mais para a prova ser em dezembro, né? Mas ela continua com o propósito dela de liberar o edital na gestão dela. Ela diz, o edital tem que sair na minha gestão. Então, assim, quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser, não estuda. Existem alunos, né? Livre-arbítrio, né? É, livre-arbítrio. Ricardo, se você quiser estudar, você estuda. Se você não quiser, você espera edital. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, né? A gente tá falando as coisas que a gente tá acompanhando, né? Eu queria muito chegar aqui e dizer assim, eu tô correndo desde a semana passada que eu corro atrás do projeto básico. E o projeto básico tá guardado a 7 chaves. E eu acho, mas isso aqui é minha opinião pessoal, que ela vai colocar raciocínio lógico. Porque se ela colocou raciocínio lógico para oficial de justiça, né? Vai colocar raciocínio lógico para técnico. Mas vamos para frente, né? Aí, saindo desse giro de notícia aí, a gente teve a notícia do Banco do Brasil, que vai ter um concurso aí, né? Grande. Cefaz de Pernambuco que saiu. Aqui, Cefim, começou os trâmites para fazer o concurso para auditor. E a gente vai ter um concurso para CGM aqui, Controladoria Geral do Município. Tudo indica que, e para a Secretaria de Planejamento, que o INPA vai fazer, que é uma coisa que nós vamos já falar, né? Do INPA. E aí, para finalizar aqui, carreiras policiais, que aí a gente volta para Maressa, né? A gente volta aqui para Maressa. 10 anos eu não aprendo, né? A PM teve o edital publicado no dia que a gente tava aqui no Papo de Concurseiro, né? 1000 vagas. E aí as pessoas têm o hábito, Marissa, de dizer assim, mas carreiras policiais é mais fácil. Aí eu respiro, conto até 100, volto pro meu eixo, que eu não tenho, né? Eu sou descompensada. E aí eu fico pensando, a dor do outro é a dor do outro, né? Porque assim, eu tenho profundo respeito pelos meninos que estudam carreiras policiais. Por quê? Porque quem estuda carreira policial, ele não pode estar bem só para a prova objetiva. Ele tem que estar bem para a prova objetiva, ele tem que estar bem. Agora, para a prova discursiva, porque quase todas estão vindo prova discursiva, ele tem que estar bem para o TAF, ele tem que estar bem para o psicotécnico. Esse TAF, né, tá puxado, tem que estar bem para o psicotécnico, ele tem que estar bem cabeça, mente, né? Corpo, espírito. Corpo, psicológico, e totalmente depois, abalado, né? 3, 4 meses de curso de formação. Curso de formação. Então, assim, diz, mas é porque são muitas vagas. O número de vagas é proporcional ao número de concorrentes. Verdade. O número de vagas, ele é proporcional ao número de concorrentes. Nós temos aí um número absurdo de concorrentes, especialmente nível médio. E né? antes, as pessoas diziam assim, a carreira policial é mais fácil, o nível dos concorrentes é mais baixo. Hoje não é mais. Hoje, as pessoas estão, eu digo, tá matando e morrendo por um cargo público e são pessoas formadas, pessoas que já são advogados, pessoas que são empreendedores e tudo mais, querem, ainda mais agora depois da pandemia, que viu que enquanto todo mundo estava fechando as portas, o servidor estava lá, né, de boa. Então, assim, alguns servidores estavam até em casa, porque tinham... Home office. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão querendo muito essa estabilidade. E aí, mas o concurso de carreira policial é mais fácil, o nível dos concorrentes é mais fácil. Hoje não é mais. Não existe mais isso. Né? Não existe. Na minha época, um amigo aqui falou que o concurso da guarda, da PM é mais fácil. Não é. A gente sabe que tem pessoas muito preparadas estudando para esse concurso, mas não é só a preparação
cognitiva, a sua experiência, que conta na hora do concurso público, né? Não é de jeito nenhum. Às vezes a pessoa é formada, muitos formados não passaram no meu concurso na época. Eu me lembrei agora que eu estava fazendo os meus exames, depois que eu passei no concurso da guarda, num laboratório, fazendo exame de sangue para entregar, e aí eu escutando, e nessa época as clínicas lotam, né, dos aprovados, aí uma aprovada, ela falando assim, não, a primeira colocada, ela é formada em Direito, nem tinha ainda. Você, primeira colocada. Aí eu assim, oi? Estou aqui. Aí, a primeira colocada é formada em Direito, ela já passou não sei quantos concursos, não sei o quê. Aí eu, bom, sabe, deixa o povo espalhar, que eu passei em vários concursos, que eu sou formada, deixa o povo espalhar. Então, assim, as pessoas falam demais, né? E aí, como a tia Elite falou, a dor do outro, né? Só para conhecimento aí do pessoal, nós tivemos mais de 1.500 reprovados no TAF. Isso. E eu tenho histórias aqui dentro. Não vou dizer nomes não, né, meu povo? Porque não humilha não, né? Humilha não. Mas o que é que acontece? Na pandemia, a gente teve um boom de alunos de carreiras tribunais administrativas, fiscais, migrando para fazer o concurso das carreiras policiais. E toda vez que ele chegava, eu dizia assim, não vá. Por quê? Aí eu levava no pagode. Você nada, você corre, você pula, você faz barra, não, eu faço academia, meu irmão, melhore. Fazer academia não é estar treinando para TAF, não. Você precisa ter um condicionamento espetacular. 1.500 pessoas reprovadas no último concurso da PM. E esse, se não cuidarem, porque veio 3 vezes pior. 3 vezes. Então, eu vi que os requisitos são, né? Então, assim, hoje, aquela pessoa que está estudando para tribunais vê, são 1.000 vagas para guarda. Eu tenho 2 alunos querendo migrar. Migre não, que eu vou lhe tirar lá dentro da sala e eu vou devolver para a sua sala. Por quê? Porque você tem tempo para correr? Você tem tempo para fazer barra? Não, eu faço depois só o resultado. Não dá. Não existe isso, meu povo, em carreiras policiais. Não existe isso. A gente tinha aqui Por isso o pessoal morre de passar mal no dia do TAF. Muita gente tá morrendo. Viu? A gente morre. A gente tinha um funcionário nosso que estava para Cefaz. Não vou dizer o nome, viu, meninos? E aí foi pra PM. Não, eu vou pra PM e tal. Foi. Passou na objetiva. Com essa cabeça. Eu está treinando? Tô, ali de vou pra academia. Foi o que aconteceu, meninos. Reprovado. Posso contar minha experiência? Reprovado. Eu estava estudando para TRT, muito bem, vendendo meus bombons, pagando minhas passagens, minhas hospedagens em outros estados. Estava num nível super bem. Aí, cansada dessa vida bandida, humilhante, né, que é de concurseiro, saiu o edital do concurso da guarda do Eusébio. Aí o Ezequiel, meu amigo, né, disse assim, era agente de trânsito, aí dizia assim, Rafa, faz. Aí eu, não quero essas carreiras não e tal, não quero. Não aconselho isso hoje para os meus alunos também não, mas na época o desespero, né, aí eu disse... não, quero não, carreira... Não, Rafa, mas faz, porque bem tu ganha teus 2.000 e pouco, melhor do que tá vendendo bombom, e aí tu continua estudando. Aí eu, isso bom, em 2012? Em 2013. Pronto. 2013, né? Já tava num ritmo muito bom de estudo para tribunal e tal. E aí eu fiz... a guarda do Eusébio, porque eu já sabia português, constitucional, administrativo, já sabia muita matéria, e aí fui vendo ali um penalzinho, uma lei extravagante. Aí passei em 14ª colocada, fiquei super feliz, né? Passei no concurso e tal. A falsa sensação de que tudo é fácil para carreiras policiais. Isso, aí passei tudo, fiquei onde? No TAF. teste físico. Claro. Por quê? Era acostumada com essa realidade? Não. Eu queria trabalhar de trás de um balcãozinho bonitinha, toda, né, perfumada. Então, eu não treinava. E aí lá vai. Foi uma decepção terrível. Acho que os meninos que ficaram reprovados na PM sabem o que eu estou sentindo. Que eu senti. Porque é uma sensação de frustração, de derrota. Chegou por tão você perto. mesmo. A vaga já era minha. E aí eu perdi porque... Eu disse assim, eu perdi porque eu perdi por um pedaço de ferro. Uma barra que eu não consegui fazer. Eu fiquei indignada. Então foi uma dor assim, muito grande de derrota minha mesmo. Então assim, não é fácil carreiras policiais. Foi aí que você migrou? Aí eu estudava para TRT e fiz
a guarda do Eusébio, né? Logo depois disseram que ia sair guarda de Fortaleza. Aí eu disse assim, eu vou fazer guarda de Fortaleza e vou ficar entre os 100 primeiros colocados. Eram 1.000 vagas. Aí eu continuei treinando, né? Depois da chibatada. E aí foi quando saiu a guarda de Fortaleza e eu tive, né, a bênção de ser a primeira colocada no concurso. Mas, esforço, resiliência. Isso, mas não foi fácil, né? Vontade de Deus. Veio de uma preparação bem Construída, consistente, né? Bem consistente. Não foi de uma hora para outra. E o que é que tu diria para quem está estudando aí, quem, na verdade, está colocando objeção para estudar para PM, porque diz que essas 1.000 vagas é quem não passou da outra vez, que acha que não é para ele. O que é que tu acha? Olha, eu tenho Ele ou alunos, ela, né? eu tenho alunos que dizem assim, Tia Lígia, ó, Rafa, mas ainda dá tempo? Porque eu trabalho o dia todo e eu só tenho tempo para estudar à noite. Tem tanta gente na minha frente, eu estou atrasada. Eu acredito muito assim, Nath, que você é recompensado pelo seu esforço. Né? E eu sempre falo, você não deve se comparar a ninguém. Eu tenho 6 horas de estudo, a Nath só tem 2, 3 horas. Mas se ela fizer o seu melhor nessas 2, 3 horas que você tem, tendo um direcionamento, bons materiais, bons professores, e você fazendo o seu melhor com seriedade, você vai ser recompensado pelo que você vai fazer. É possível, assim, você passar na PM, na guarda, tendo pouco tempo. Basta você ter resiliência, dedicação e um bom planejamento. Se você tem isso, e paciência, né? Constância. Vai dar certo. Aí tem pessoas que dizem, mas tem tanta gente que já começou, os 1.000 que ficaram reprovados nem vão. Às vezes, eu tenho alunos que ficaram reprovados que estão decepcionadíssimos, que o psicológico deles já estão, sabe, acabados. Já vem com os vícios por também, exemplo, alguns eu lembrei vícios, né? muito da Assembleia. Quando eu escutei esse argumento do pessoal da PM, eu lembrei da Assembleia. Porque a Assembleia foi muito uma prova de resistência, né? Porque ficava, vai abrir, vai votar. Igual aí, o TJ agora. adiava, né? Ai, mas eu não acredito mais nesse concurso TJ. E não acredito, mas estude. Porque na hora que sair, vai ser igual a Assembleia. Não acredito mais e estude. a Assembleia já continue. tinha, né, o edital na Tinha, praça, aí aí teve veio a pandemia, aí o o pessoal, e quando abria as inscrições, vai abrir pro pessoal de fora? Não vai, como vai ser? Então, muita gente deixou de estudar e de focar aí. E foi mais uma prova psicológica mesmo de resistência. Foi né? uma prova de resistência. Então, esses 1.000, como a Rafa falou, né? Esses 1.000, muitos deles também se perderam no meio do caminho pelo psicológico. E você acreditando, né? Você pode chegar lá também. Pois é, então assim, é constância, né? E é ter uma certa maturidade, entender que nada bom acontece da noite pro dia. A galera quer muito, né? Eu digo assim, olha, você não vai jogar na loteria, não. WhatsApp aí pra ti. Você não vai jogar na loteria, não. Parece que concurso público é loteria. Sim. Não é. Não. Ai, eu vou jogar aqui caminhada. no INSS. Aí, tipo, tinha alunos meus das carreiras policiais migrando para o INSS. Aí eu não faça isso, agora tinha dito. Não faça isso. Aí eu disse, não, mas eu vou. Assim, gente, INSS tem que ter uma certa base, são poucas vagas. Vocês precisam manter constância no que vocês estão focando, tem que ter foco. Eu falo isso porque eu já fui a doidinha de ir para qualquer Saiu o edital, tu entendeu? tá... Além da Enquanto falta... eu não foquei, tipo, quando eu disse assim, eu vou estudar só para TRT. E aí eu estudei 2 anos só para TRT. Foi quando eu comecei a sentir segura. Porque a gente sabe quando a gente tá bem nos estudos. A gente sabe. Então, esse pessoal que faz concursos pensando fazia muito que vai simulado, ser... Rafa? Na minha época não tinha essa fama assim, de simulado, Sim. entendeu? Um simulado que eu fiz... eu acredito muito na questão do esforço. Ó. O simulado que eu fiz lá no preparatório, eu não saí nem nas 100 primeiras vagas, né? Um simulado que eu fiz. E aí, quando veio a prova, eu saí em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, simulado é só um termômetro para saber se você está no caminho certo. E tentar resolver os problemas que você tem, né? Isso. Hoje ele é a base do estudo ativo. Na época dela não tinha essa ideia. A gente imprimia as provas do PCI, saía atrás do professor. Tia Lídia, olha essa questão, Tia Lídia. Essa questão aqui, Tia Lídia, a senhora entender essa questão. A Tia Lídia, quantas vezes ficou depois da aula, passava 20 minutos, meia hora depois da aula lá, respondendo aluno, porque vinha com questãozinhas, tirando dúvida e tudo. Então, era dessa forma. O PCI concurso, pegava as provas do PCI concurso e ia fazendo, né? E a gente também separava muitas questões, tá na própria apostila, porque era difícil eles encontrarem, tinha a questão da dificuldade financeira deles. Então, a gente tinha eu e a Malu, a gente sempre, dupla dinâmica, sempre tinha esse olhar para eles, preciso fazer questões, vamos fazer as questões da apostila. Rafa, eu vou para o meu compromisso, mas eu queria que você
organizasse aqui com a Nath um ping-pong, ela vai organizar. Eu queria que você falasse um pouquinho das estratégias que você usa com seus alunos, usou para ser aprovada, usa com seus alunos, né? E lhe dizer que essa caneca é sua. Ah, que coisa maravilhosa! Que a Nath vai lhe entregar, é nossa. Depois tira foto vocês duas, tá? Com a Vamos caneca. tirar. Nosso mimo pra você. É nosso presente para os nossos convidados aqui. E aí a Nath vai fazer um ping-pong, tá certo? Nath vai trabalhar aqui com você um pouquinho de ping-pong. Eu quero que você deixe as estratégias para os meninos, um motivacional para eles. E quero lhe dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que, né? Você mora no meu coração. Vou responder as mensagens. Eu vou lhe ver. Vamos tomar um café, né? Bom, eu vou para minha alma, elas vão ficar, viu? E vocês façam as perguntas aí, porque agora é a hora das perguntas, tá bom? Vamos lá. Bota lá Bota pra Natália, que eu vou sair, vou dar um abraço na Maressa, né? Vou aqui pro teu lugar, que Venha eles pro meu pedem lugar. pra eu. Porque não fica ruim a câmera. Pessoal, é o seguinte, quero que vocês deixem perguntas aí pra nossa convidada, né? Gente, vocês estão tendo a oportunidade aqui de estar com o primeiro lugar da guarda, o concurso bater na porta. Então, por favor, né? Quero perguntas, muitas perguntas. Rafa, antes de dizer as dicas, né, que a Lidy estava falando, peraí, deixar dar um abraço. Antes de você contar aí o bizu da aprovação, né, digamos assim, primeiro vamos começar inverso, o que não fazer, porque você já citou aí que você não teve um direcionamento na época, até porque não se falava muito sobre isso, você entrou no mercado para isso, né, e também não tinha a questão do foco, então já detectei duas coisas que no começo emperraram um pouquinho, né, até você depois ir para o caminho certo. Então, o que mais você colocaria nessa lista para os alunos não fazerem, assim, para os concurseiros? Não fazer. Olha, muitos alunos têm mania de colecionar materiais, né? Tem acesso de vários cursos, vários. Então, assim, é um erro. Porque no final das contas, por exemplo, o aluno adquiriu o online do Prime. Fiquem no online do Prime. Por quê? Porque tem online do Prime, do X, do A, do B, do C e ficam ali perdendo tempo. Eu questiono muito isso na mentoria, porque no final das contas, a aula que está lá no online, ela é um direcionamento para o seu estudo. Ela não é o seu estudo. Ela vai ser um direcionamento. O professor vai estar ali para facilitar o teu entendimento, esquematizar o assunto. Então, pegue lá aquele direcionamento e depois você sozinho é que vai fazer o seu estudo ativo. Você vai ler a letra da lei, você vai ler um PDF comentado, você vai fazer muitas questões, vai analisar as questões que está respondendo, ler comentário, fazer caderninho do erro. Então, tem todo um modelo a seguir, né? Um estudo ativo depois da aula. Então, não é só sentar num presencial e assistir aula, ou no online e assistir aula. Ali a gente tem professores extraordinários, mas eles estão lhe dando um direcionamento para os seus estudos. E você deve aprofundar mais. Então, tem gente que fica ali indo para tudo quanto é curso, atrás, né, atrás da receita do bolo. E não existe receita de bolo. Nos teus alunos de mentoria, o que é que eles mais te perguntam? Qual é a pergunta que você sabe que a pessoa já vai fazer para ti? É assim, professor, acho que vai dar tempo? É o dar tempo, é o dar né? tempo. As pessoas são muito ansiosas hoje. Por exemplo, a PM saiu o edital agora, a gente tem, né, menos de 100 dias para a prova. Professor, acho que vai dar tempo? Aí eu digo, a Nath perguntou, professor, vai dar tempo? Assim, você quer? Eu quero muito. Está disposta a pagar o preço? Tô, mas eu só tenho 3 horas de estudo. Vai dar o seu melhor nessas 3 horas de estudo? Não, professora, eu quero muito. Então, se você quer, você tem certeza disso, você quer pagar o preço, se joga. Vai perder alguma coisa se não estudar, se não passar? Não vai, pelo contrário, vai ter adquirido muito conhecimento. Então, assim, e o melhor... Sim, corre o risco de você passar, de você ser aprovada e ter a sua vida transformada. Então, as pessoas, elas são muito ansiosas porque querem resultados imediatos. Mas se tem essa oportunidade da PM, se joga na PM, faz o teu máximo, o melhor. Se for da vontade de Deus para a tua vida, e ou se você não acredita em Deus, se for, né, de acordo com a energia, o universo, sei lá o que seja, vai acontecer, né? Então, você tem que dar o seu melhor em tudo que você se propor a fazer. Rafa, o pessoal está perguntando aqui sobre o concurso da guarda, se há possibilidade
possibilidade de ter como requisito a habilitação categoria B, como tem sido as demais editais de segurança pública? Tem sim, né? Tem, porque nas outras guardas estão cobrando a CNH. E assim, mas eu não me preocupo. Eu falo para a pessoa que não tem condição, porque tirar uma habilitação hoje em dia, né, sei lá, tá mais de R$2.000, né, quase R$3.000, não sei, né, 3.000 por aí. Então, assim, A e B é muito difícil para quem não tem. Então, assim, não se preocupa com isso agora. Se dedica, estuda o máximo. Quando se passa, tem outras fases. Ó, quando você passa na objetiva, aí lá vai abrir recurso para a prova objetiva. Aí depois vai ter a prova, o TAF, depois vai ter o psicotécnico, depois sei lá, os exames de saúde, curso de formação, e tudo isso Até demora ser mais ou menos um homologado, né? ano, e dá tempo. Então, se eu vi que eu passei, pronto, pede empréstimo, pede ajuda um parente, faz, Ó, sei lá, pessoal, faz a dica, qualquer viu? coisa, mas dá tempo de tirar a habilitação, né? Então, assim, se não tem condição hoje, não fica se torturando por isso, não. Agora, se tem, quem tem, agiliza, né? Não, então, mas há a possibilidade, sim. Só que a gente vai ter certeza quando sair o edital. Entendi. Rafa, vou fazer o ping-pong aqui, porque a gente vai precisar encerrar o estúdio já já. Então, deixa eu te perguntar o seguinte. A matéria que você mais amava e a que mais detestava estudar? Sempre tem as queridinhas e as... Olha, minha primeira aula foi a aula de Direito Administrativo. E eu saí literalmente da sala chorando. Por quê? Porque eu não entendi nada. Nada. Era centralização, descentralização, autarquia, fundação pública, administração direta e indireta. E eu, meu Deus. E o pior não era isso, né? O pior era ver o povo tudo sabendo. E eu, meu Deus, que mundo é esse? E aí eu saí chorando mesmo, assim, muito... Meu Deus, o que é? Será que é pra mim mesmo isso? E aí fui falar com o professor. Aí, professor maravilhoso, eu não sei se a resposta dele foi boa ou foi, né, desmotivante. Disse assim, não se preocupe não, que daqui a uns 2, 3 meses você começa a se situar. Eu, meu Deus do céu, tá bom, né? Ele foi sincero, né? Tá bom. E aí, depois que ele falou isso, eu disse, eu vou aprender direito administrativo, né? E eu botei como... Inclusive, você dá aula hoje em dia. E aí eu disse, vou aprender. Muito Então, capota. assim, eu não gostava de jeito nenhum, não entendia nada, mas eu gostei, eu me desafiei e aprendi. Então, direito administrativo é uma das matérias que eu mais gosto. E o terror do português também, né? Porque, como eu disse, eu não sabia desenhar um O com a Kenga. E aí eu chego na sala de aula e digo assim, meu Deus, eu passei 10 anos numa escola, o que foi que eu aprendi? Se eu não sei nada que o professor está falando aqui. E aí, também foi outra matéria que eu tive muita dificuldade. Eu fiz dois cursos do zero, né? Só que assim, ó, é como eu falei, a aula é só uma orientação. Eu fiz um curso do zero de português e cheguei lá e só ouvia, não entendia nada, eu não tá dando certo, não. Depois eu fiz outro, aí no outro eu fui, agora eu vou criar vergonha na cara, vou comprar uma gramática e vou estudar cada semanazinha um capítulo aqui. Então, assim, eu estudei português de verdade, não foi só com bizu, não, estudei português, por quê? Porque era uma dificuldade. Então, no começo, eu detestava administrativo e português. Duas matérias que tu detestava, depois viraram eu passei, as matérias que tu mais gostou. Depois eu passei a adorar, entendeu? Assim, tipo, não tinha uma questão que a gente não sabia. Então é isso, é desafios. Não tem aquela matéria, eu odeio essa matéria, né? Até raciocínio lógico, que era uma matéria que não caía muito nos concursos que eu fazia, ai, meu Deus, não tenho paciência, não gosto. Mas a gente encontra um professor ali que tem uma didática boa e tudo, e você acaba gostando da matéria. Nath, conhecimento é muito bom, né? A pessoa tem que estar aberta ao conhecimento. O conhecimento, ele vai transformar você. Então, o conhecimento é muito bom. Então, você que diz assim, eu não gosto de estudar. O que a gente não gosta é da rotina, de todo dia ter que fazer ali. Mas quando você está ali estudando, você gosta de adquirir conhecimento. Antes você não sabia, sei lá, o que era administração pública e hoje você sabe. Você não sabia o que era o ministro do STF e agora você consegue assistir um jornal e se situar no que o noticiário está falando. Então, conhecimento é bom. O que a gente não gosta é de lutar contra a gente mesmo todos os dias, né? Então, eu digo assim, de passar em concurso não é difícil. É difícil a gente lutar contra a gente mesmo todos os dias. Seja para emagrecer, seja para ir para academia, seja para estudar para concurso, seja para fazer qualquer projeto. Vamos é falar difícil. dessa pauta emagrecimento, não. Ô, mulher, não fala não, pelo amor de Deus. Olha, pessoal, eu estou só com 22 quilos a mais da época do TAF, viu? Então, olha como quem estuda a vida muda. Rafa, me diz uma coisa, qual a tua banca preferida? Voltando aqui para os estudos, né? Pra gente fugir um pouco desse... Não, eu gostava muito da FCC na época, né? Porque era quem fazia os concursos para tribunais. Então, assim, a
assim, você tem que focar na sua banca. Depois que o edital sai, né, da IDECAN, tem que focar na IDECAN. Na mentoria eu digo, olha, comece a fazer provas anteriores de português para vocês começarem a perceber o estilo da banca. Para vocês vão perceber que, embora a gramática seja imensa, não vai cair todos os tópicos da gramática. As bancas seguem um perfil. Então, você vai perceber assim, a cada início de meta, porque a gente trabalha a mentoria com metas, eu pego o edital e esquematizo em metas. Então, antes de começar aquela meta de português, se ele seja pronome, conjunção, eles sempre fazem uma prova anterior da banca. E aí eles fazem um mapeamento. Porque se eu chegasse para ele, Nath, e falasse assim, olha, a IDECAN gosta muito de conjunção, de pontuação. Entra por aqui, sai por aqui. Eles fazem essa análise. Então, eles fazem a prova, se lá tem 10 questões, aí eles vão lá, tentando identificar o comando da questão, o que é que a banca está cobrando. E aí, com o tempo, quando eles estão lá na meta 10, eles têm feito 10 questões da 10 provas de português da IDECAN, e aí eles pensam assim, Rafa, é verdade, olha, toda que é prova ela está cobrando conjunção. Uma prova sim, outra não, ela cobra pontuação. Tem crase também. E aí, lá no final, ele vai perceber que até o comando das questões se repete. Então, percebeu ali o estilo da banca, entendeu? Então, assim, o estudo é muito técnico também. Não é só sentar como... Eu falo isso porque eu passei muito tempo a passar no concurso, porque eu não tinha esse estudo técnico. Então, quando você tem a oportunidade de ter esse estudo técnico, você encurta o processo. Então, assim, estudar para concurso público tem que ter muita dedicação. E você também não pode ser um alienado. Você tem que ver como é que o jogo funciona, né? Focar na banca. Eu gostava da FCC e teve uma época que eu disse assim, de novo essa questão, de novo. Olha, você sabe até as pegadinhas dela, então é mesmo focado. Rafa, e me diz uma coisa, qual é o teu sonho no serviço público? Onde você quer chegar? Eu estou, assim, em um momento de indecisão na minha vida, né? Mas, assim, eu estudava para a TRT e sonhava em trabalhar, ser servidora federal. Só que o mundo, assim, a vida, né, dá uma volta assim. Hoje eu percebo que eu não tenho aptidão para trabalhar atrás de um balcão com processo, com papel. Eu não sou, que eu queria atrás. E hoje eu não tenho aptidão nenhuma, porque eu não sou nada organizada nessas coisas, não, né? Hoje na mentoria, outra pessoa, só digo assim, faz assim, a pessoa que organiza, porque eu sou péssima de organização de processos. E aí eu disse assim, então, TRT, olha como Deus ele é maravilhoso no que faz. Não foi TRT, então eu fui para a guarda. Aí na guarda, o Papai do Céu me presenteou com a primeira colocação, mas não era para eu ser guarda o resto da vida, né? Era para hoje eu poder estar ajudando outras pessoas a passarem em concurso público. E aí quando eu comecei a trabalhar na guarda, que inclusive vocês estão estudando para a guarda, lá de dentro, lá do baixo clero, estão dizendo que querem que o edital saia em dezembro, viu? Dezembro. Eita. Então, eu acho aí que em breve a comissão já está formada, né? Já foi autorizada para formar a comissão. Eles já devem estar, porque quem decide as matérias que vão ser cobradas no concurso é a instituição, né? Então, já estão ali, talvez ali, maquinando quais são os assuntos que vão ser cobrados no edital. Possivelmente tem ali movimentação, escolha da banca, dispensa. Então, a gente tem que focar aí quem está estudando para a guarda, tá? E eu digo assim, a guarda foi um presente na minha vida. Foi um presente, porque eu não tinha nada, assim, era financeiramente, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade do concurso da guarda, como os meninos estão aproveitando da PM, de outras guardas, e aí me trouxe uma estabilidade. E eu sempre falo, concurso da guarda é fácil? A PM não é fácil. No meu teve mais de 54 mil inscritos na época. E há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, tinha a dificuldade da época, né? Então, não foi fácil. E aí, assim, mas o concurso da guarda paga só 3 mil e pouco e tudo. Só que 3 mil e pouco é para você ter uma certa estabilidade para subsidiar outros sonhos na sua vida. Talvez você queira ser policial federal, então você vai trabalhar menos, porque um dia sim, outro não. Você vai ter uma condiçãozinha de pagar um curso melhor, vai subsidiar outros sonhos, né? Então, assim, qual o teu sonho hoje, Rafa? Quando eu passei na guarda, eu fui fazer minha faculdade de Direito e comecei a sonhar com delegado. E aí passei 1 ano e meio estudando todos os dias na sala de estudo para delegado e tudo. Aí surgiu a oportunidade de dar aula. Aí, já vou mudando, dar aula. Depois da aula, já abriu para mentoria. E hoje eu estou assim, eu vou fazer concurso para delegado, para passar em delegado, mas para dar respaldo para o meu negócio que eu me encontrei no empreendedorismo. Então, não é assim, sei lá, ganhar
15 mil reais como delegado compensa para mim? Não, porque hoje eu sonho mais alto. Eu quero montar a minha empresa, o meu negócio, mas tudo começou quando? Lá, há 10 anos atrás, quando eu decidi estudar para concurso público, quando eu aproveitei a oportunidade da guarda, entendeu? Quando tu passou, nasceu nova Rafaela, né? Não, eu sempre falo para os alunos, olha, a mudança que vocês vão ter não é quando começar a receber dinheiro, não. É assim que passa no concurso. Assim que você passa, que vê o seu nome na lista dos aprovados, você se sente mais segura de si. Você, cara, eu fui foda mesmo, ó, me garanti, entendeu? Então, a gente muda a mentalidade. E a partir do momento que você muda a mentalidade, a Bíblia fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, quando você muda a mentalidade, ó, gira a chave. E aí você vê que se você tiver coragem, audácia, você vai ser delegado, você vai ser policial federal, você vai ser empreendedora, você vai ser tudo que você quiser. Mas tudo começa com uma decisão. Eu sempre falo assim para meus alunos, olha, professor, porque eu não tenho condição disso. Você não vive de condição. Você vive de decisão. Eu não tinha condição também não financeira. E eu fui lá, vendia meu bombom. Quando eu chegava nas mesinhas do curso, tinha gente que nem olhava para mim. Tipo, a vendedora, entendeu? A vendedora. Só que, como eu falei, eu não era vendedora, eu estava vendedora, Sim. né? Então, gente, a vida, ela é Não faça incrível. de um estado, né, a sua vida toda. Você não vive de condição, né? Você tem que escolher e tomar atitude. Então, a vida, ela passa muito rápido pra gente ficar acomodada, sabe, Nath? Então, vá pra frente que... Rafa, quero agradecer demais a sua participação. Obrigada. Prazer em conhecê-la pessoalmente, porque eu só conhecia também. pelas redes sociais, né? Pessoal, muito obrigada por participar aqui também com a gente, através das interações, das perguntas. Próxima segunda-feira tem outro encontro às 18 horas, não perde. Fica ligadinho nas nossas redes sociais. E até mais, pessoal. Tchau, Beijo, tchau. beijo.